Olá e sejam todos muito bem-vindos de volta, tripulantes desta nave. Eu sou a Alice, estou aqui de volta para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre a sequência que mais eu estava esperando esse ano, um filme que me surpreendeu em vários pontos e que continua tão bom quanto seu antecessor. Eu estou falando de Telefone Preto 2, filme de 2025, do diretor Scott Derrickson, que aqui ele continua tão competente quanto foi no primeiro filme. Telefone Preto 2 é dirigido por Scott Derrickson. O Scott Derrickson, ele fez o primeiro Telefone Preto. Ele é o diretor da Entidade, tido até hoje como um dos filmes mais assustadores do mundo, né? E também dirigiu O Exorcismo de Emily Rose. Então, assim, é um diretor com várias camadas, já se provou várias vezes que é muito bom, que é muito competente, e volta aqui em Telefone Preto 2. Em Telefone Preto 2, a gente acompanha a Gwen. A Gwen, que é a irmã do Finn, ela tá tendo alguns pesadelos, algumas visões do que aconteceu antes, né? Com o sequestrador, tudo aquilo que aconteceu. Ela continua sendo perturbada muito do que aconteceu no passado com o irmão dela. Vai ficando cada vez mais estranho essa pira, até que eles vão para um acampamento que a mãe deles foi quando era mais jovem, e a partir do momento que eles pisam nesse acampamento, a coisa que era mental já vira muito mais perigoso para todo mundo que tá naquele acampamento. E assim, a cobra vai fumar. Preto 2, eu já tinha gostado muito do primeiro filme, porque ele é um filme muito competente, ele é um filme que, por mais que ele seja, digamos assim, ele não inove muito, ele não traga a roda do zero, ele consegue trazer uma fórmula que funciona muito bem, que deixa a gente claustrofóbico, que faz com que a gente se preocupe com aquelas crianças, que faz com que a gente fique apavorado o tempo todo. Aqui nesse segundo filme, a gente já não tá mais no ambiente do porão, a gente já tá nesse acampamento, relembrando muito Sexta-feira 13, que é uma coisa muito interessante aqui. Gente, Telefone Preto me surpreendeu bastante, porque o primeiro já era muito bom. E aqui a gente volta e o Scott Derrickson, ele resolveu, pelo que eu tô vendo, pelo que eu consegui ver, ele resolveu falar assim, bom, eu vou usar ainda mais, eu vou fazer ainda mais, eu vou explorar muito mais coisas do que eu poderia ter explorado no primeiro filme. E assim, ele conseguiu beber de várias fontes muito boas e transformar esse filme em visualmente muito bom. A fotografia desse filme é muito interessante, principalmente os pesadelos que a Gwen tem, porque parece muito que a gente tá vendo uma fita VHS, então é muito interessante. Isso remete muito essa fotografia, essa escolha, né, de enquadramentos, lembra muito A Hora do Pesadelo, lembra muito o próprio sequestrador aqui, o Grabber, lembra muito o próprio Freddy Krueger, essa coisa meio sádica, essa coisa dele meio que atormentando as pessoas no sonho, mas se a Gwen se ferisse no sonho, ela se fere na vida real. Então eu achei isso aqui muito perspicaz, muito interessante, até porque o Grabber tinha morrido no primeiro filme. Então, pra mim, foi uma referência muito pertinente, muito interessante. É muito alegre ver quando eles trazem essa releitura, né, essa referência para os tempos atuais e se encaixa tão interessante. Me lembrou um pouquinho do Pinhead, né, no terceiro filme de Hellraiser. Uma coisa meio sádica, por mais que o filme seja terrível, mas aquela parte dele na igreja falando I am the way, eu sou o caminho, realmente me lembra muito essa coisa no Grabber agora, sabe? Ele tá querendo cutucar, ele tá querendo transformar a vida dessas crianças no inferno, de tá transtornando o psicológico mesmo, sabe? E uma das temáticas muito interessantes e pertinentes que eles trazem aqui, que pra mim é o principal, é como que foi a vida desses agora jovens depois de um trauma tão grande, né? Porque o Finn foi sequestrado por esse cara matava, abusava das crianças, o sequestrador, e agora ele cresceu, se transformou num jovem que é um jovem problemático, ele briga muito na escola, tem vários problemas, não consegue ter amigos,
ele usa drogas, entre outras coisas, ele tá muito perdido nas coisas que aconteceu. Tem até uma cena que me marcou muito, né? Que o próprio Finn falando com a Gwen, a irmã dele, não consigo esquecer, eu não consigo parar de sentir ódio. Eu não consigo parar de odiar ele. Eu não consigo viver. E isso mostra muito o que acontece com crianças que são abusadas, crianças que sofrem todo esse tipo, tanto de abuso sexual, psicológico, entre outras coisas. Então, é uma parte aqui nesse filme que mostra muito bem e que esse tipo de coisa não afetam só a pessoa, mas também a família inteira. A gente percebe que o pai foi afetado pelas coisas que o Grabber fez, né? Porque a gente descobre que o Grabber matou a mãe do Finn e da Gwen, e isso afetou o pai deles, que começou a beber, que começou a disparar, a fazer besteira, tanto que o Finn foi sequestrado, o pai dele nem só descobriu depois. A Gwen, que ficou muito traumatizada porque viu o irmão dela naquele jeito. E aí eles trazem esse ponto do paranormal pra falar, né, dessas visões que a Gwen tinha do Finn no porão. Então, assim, são partes muito bem divididas, muito bem postas, escolhas muito interessantes aqui. Uma coisa que eu senti um pouco de falta foi do Ethan Hawke. Eu acho que ele fazendo o sequestrador foi uma das coisas que roubou o primeiro filme. Ele atuou muito e tal. Aqui a gente vê 80, 90%, acho que 100% do filme, quando aparece o sequestrador, ele tá de máscara. Provavelmente não é o Ethan Hawke, deve ser um dublê. O Ethan Hawke só faz a voz por cima. Então, não vou mentir, sinto uma falta do Ethan Hawke, das expressões dele, da corporalidade, daquela coisa que deixava a gente assombrado no primeiro filme. Mas ainda assim não deixa de o filme ser muito bom. E a gente é apresentado a mais um personagem, né? O Ernesto, interpretado pelo Miguel Mora. Ele faz um papel legal aqui, porque ele faz o papel do irmão de um dos meninos que era amigo do Finn, que foi sequestrado pelo sequestrador. Então a gente vê que o abuso, essas coisas que essas pessoas doentes fazem com as crianças, não impactam só a família daquela pessoa, mas as que estão em volta também. E que estão ligadas por essa corrente de violência, né? Essa corrente de abuso. Então, esse personagem aqui, ele é bastante interessante, por mais que ele não seja muito explorado, até porque o foco é na Gwen e no Finn, mas é um personagem muito interessante das várias partes que ele vê que a Gwen tem todos esses problemas, ela é tida como a excluída, como a menina estranha, ele vai lá atrás dela, óbvio que ele tem um certo interesse romântico nela, mas várias vezes quando ele conversa com o Finn, a gente percebe da saudade do irmão dele querendo saber mais do que tá acontecendo e tal. Então é um personagem bastante interessante. Aqui eu também vou ressaltar a atuação do Mason Thames e da Madeleine McGraw, que faz a Gwen. Pra mim, eles evoluíram muito do primeiro filme pra agora. Lá no primeiro filme eu já achei que pra criança eles já tinham atuado muito. E aqui a gente percebe que o Mason conseguiu trazer pra gente essa sensação dessa pessoa que tá passando por esses problemas, que é completamente traumatizada, que não conseguiu a ajuda necessária para se livrar desses traumas, para conseguir viver sem sentir um medo desse sequestrador voltar, de toda aquela coisa ruim voltar. Então, excelente trabalho dele, da Gwen também. Fez um ótimo trabalho nas cenas que a gente sempre vê ela agoniada, sempre com medo do que pode acontecer com o irmão dela, agora com medo dela morrer também, porque o Grabber também vai atrás dela nos sonhos, ainda mais. E é basicamente isso, gente. A gente, na minha opinião, foi uma grata surpresa, porque a gente sempre vê continuações que são uma bomba, ou que são muito abaixo do que os outros filmes foram, visto o próprio Invocação do Mal 4. Para você que não viu, vai ter um card passando aqui, que pra mim, esse filme aqui, ele conseguiu fazer uma sequência tão boa quanto a primeira. Eu ainda gosto muito da primeira, ainda prefiro, mas essa segunda sequência, ela é fantástica e deixa a gente na ponta dos pés. Bem, gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtam o vídeo, comenta aí o que você achou, se você gostou, se você não gostou, se você achou uma bomba, se você... Enfim, comenta aí o que você achou. E é isso, gente. Nos vemos depois para mais vídeos.